Pastorinhos de Fátima, e nos preparou este Evangelho, essa liturgia que vai encerrando a sexta semana do tempo comum. Os irmãos vejam que fazem leitura da liturgia diariamente. Nós estamos lendo o livro do Gênesis já desde 2 semanas para cá. O livro do Gênesis, principalmente os 11 primeiros capítulos, é todo escrito em linguagem alegórica, nós dizemos, simbólica. Não que não sejam fatos que estão ali, são fatos, mas são fatos escritos em linguagem simbólica, em linguagem alegórica. E é preciso saber ler aqueles fatos com essa linguagem, porque senão nós nos confundimos e não damos conta de compreender corretamente. Vejam esse exemplo da leitura de hoje, o evento conhecido como a Torre de Babel. A humanidade, num determinado momento da história, quis chegar ao mais alto poder. A construção dessa torre, lá no capítulo 6, aliás, no capítulo 11 do Gênesis, que nós lemos hoje, é a figura da tentativa do ser humano chegar o mais alto que ele puder. Essa tentativa do ser humano chegar o mais alto que puder, ela perdura e vai perdurar até o fim dos tempos. Sempre o ser humano tentará ir mais alto do que ele pode ir. Sempre. O ser humano, o poder que ele possui agora é sempre pouco. Para todo ser humano, irmãos, se nós nos observarmos, sempre nós olhamos para o futuro esperando sermos melhores do que hoje, em todos os aspectos. O problema não é querermos ser melhores do que o que somos. Isso seria bom se fosse algo que se concentrasse nos verdadeiros bens, na vida espiritual, na vida familiar, nos nossos relacionamentos, mas não essa sede por poder que grita no coração do homem, resvala, transborda para todas as esferas da nossa vida. No fundo, irmãos, é o velho homem, Adão, é a velha mulher, Eva, dando os mesmos passos que deram em Gênesis 3. A cena de Gênesis 3 é o molde do pecado. Todo pecado que venhamos a cometer tem naquele evento da serpente com Eva o seu modelo fundamental. É uma história muito curta escrita ali, mas todo pecado que cometemos tem ali o seu modelo fundamental. De alguma forma, quando nós pecamos, nós estamos reproduzindo aquela cena. No caso da Torre de Babel, qual o momento da cena da tentação de Eva é reproduzido? Justamente o momento em que a serpente promete a ela que, se comerdes, sereis como deuses. Poder ser mais do que se pode ser, sereis como deuses. Era bom, já era bom ser como se era. O paraíso era bom. A condição de Adão e Eva antes do pecado era boa, era perfeita, mas não estava suficiente. Queriam mais do que Deus já tinha dado. Repare que se nós não temos a mesma tentação sempre, queremos sempre mais do que Deus deu. Reparem se
Se nós observarmos, fizermos um exame de consciência muito sério das nossas vidas, nós nos pegamos reclamando hoje, murmurando hoje, em cima de graças que o Senhor nos deu ontem e que nós pedimos para Ele para dar. Pedimos para Ele. Quando éramos crianças, queríamos logo ser adultos. E agora somos adultos e reclamamos que a vida de adulto é terrível. Quando uma pessoa estava só, ela orava pedindo um esposo ou uma esposa. Aí hoje é casada, reclama do casamento. Orou em algum momento para ter filhos. Era o sonho, era o desejo. E hoje reclama dos filhos que Deus deu. Ou na nossa vida de igreja, né? Reclamava de uma coordenação que tinha, e troca de coordenação, reclama daqui para lá. Reclamava do padre que tinha, aí muda o padre, reclama do que está. É assim, irmãos. Os irmãos vejam que Adão e Eva, diante da serpente, continuam vivos aqui. Queiram mais, não se deem por satisfeitos com aquilo que o Senhor lhes deu. Isso é o pecado. O pecado começa aí, com essa ingratidão, com essa falta de observar que ter a Deus e os seus benefícios como graça suficiente é o princípio de estarmos unidos a Ele, e não só isso, é o princípio da nossa felicidade. Há quem procure uma felicidade sempre naquilo que não tem ainda e não percebe que a felicidade se encontra quando nós aprendemos a ser gratos por aquilo que já possuímos e não ambicionando o que não temos e nem sabemos se poderemos ter, e nem sabemos se teremos vida para isso, se chegará. E foi o que aconteceu nesse evento de Babel. Não, vamos subir, vamos construir uma torre, vamos construir um reino, um império, e isso se arrasta na história humana. Sempre tem quem queira montar impérios de todos os tipos, sobre o dinheiro, sobre a fama, sobre ser desejado, sobre ser querido, sobre ser o objeto do desejo alheio. Vai construir impérios. Hoje a moda é construir impérios virtuais, sempre postando o melhor de si. Às vezes aquilo nem corresponde à verdade. As moças, os jovens, os rapazes fazem isso e postam o melhor de si, querem ser cobiçados, querem ser desejados, e se rebotam na cara e vão lá, se exibem, mas quem for conhecer de fato a pessoa vai descobrir um poço de vazios, de prisões, de depressões, de rejeições, de carências, um poço de misérias igual a qualquer outro ser humano. Aquilo ali é fachada, é mentira, é uma grande mentira virtual. Mas há quem faça os impérios de sempre, não é? Dinheiro, poder, muito poder, querem ter poder sobre os povos, sobre os países e etc. Irmãos, isso só pode dar errado. Isso só pode dar errado. E vai dar errado. Um dia, aquele que muito sobe com as próprias forças, cairá. E isso não é rogar praga. Isso é alertar no que está na palavra. Está na palavra e nunca falhou. Quando Deus viu que o homem queria ser de novo mais do que podia ser, então vem a confusão das línguas, dos idiomas. Ou seja, quem quer ser mais do que é, acaba depois não se entendendo, acaba caindo em confusão. É o que o texto quer ensinar. Esse não é o caminho.
O caminho para nós alcançarmos essa glória toda, de que a nossa alma tem sede, é uma sede que o coração tem, e o ser humano fica atrás de matar essa sede com águas erradas. É verdade que nós fomos feitos para a glória, nós somos feitos para isso. Existe um instinto dentro de nós que todos nós queremos, de fato, ser, como eu dizia no início, mais do que o que somos, melhores do que o que somos, porque nós fomos criados para sermos glorificados. O problema é querer dar a si mesmo essa glória, com a sua força. Nós somos feitos para que Deus nos glorifique, para que Ele nos faça crescer, e não como este povo em Babel, que queria crescer, ser mais com a sua força, o seu jeito, da sua maneira, com o seu poder. Não. Quem quer me seguir precisa aprender a ir na contramão, diz o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, renuncie a si mesmo. Não é do meu jeito. Eu gostaria de fazer do meu jeito, mas eu quero o corpo de Cristo na frente. Eu gostaria de fazer desta forma, mas eu submeto a de Cristo. Renuncie a si mesmo. Nós temos, irmãos, muitos sonhos, planos, projetos, e muitos deles são bons. Eu imagino que você tenha bons planos, bons sonhos, bons projetos, mas a pergunta que você deve se fazer não é se eles são bons ou não, mas se eles são os de Cristo ou não, porque eles podem ser ótimos, se eles não são de Cristo, eles não vão dar certo, e eles não serão fonte de felicidade para você, por mais que você sonhe assim. Eu me lembro bem, 5 anos atrás, no meu discurso de despedida da paróquia que eu fui pároco antes daqui, e eu dizia para o povo, fiz um discurso longo, mas essas palavras eu lembro, que naquele lugar eu aprendi a ser padre como Deus queria, porque antes de nós sermos padres, nós temos muitos sonhos. O menino entrou para o seminário agora, tem sonhos, ele imagina, quando eu for padre, eu vou pegar o demônio, eu vou rodopiar ele, jogar na parede, eu vou curar os doentes, eu vou salvar as pessoas, eu vou salvar o mundo, eu vou fazer a diferença numa cidade onde eu estiver, e vai vir multidão, vai vir excursão, e fica imaginando. E não são sonhos ruins, porque a gente quer salvar, quer fazer, mas vem a vida real, e aí você descobre que, por melhor que fossem os seus planos, você foi chamado por Deus para realizar os dele. Os seus são lindos, são maravilhosos, mas não são os dele. Bem-aventurado é aquele que entender este mandamento do Senhor. Renuncie a si mesmo, mas é a si mesmo. Suas boas intenções, não importa se são boas, tem que saber se são as dele, por melhores que sejam. Por melhores que sejam. Senhor, eu quero ter um sítio em Ibiúna para descansar com a família. Que bom, é um bom sonho. Mas se não for de Deus, desista. Mas não vai fazer mal para ninguém. Não, eu sei que não vai fazer mal para ninguém. Pergunte se Deus quer que você tenha isso. E se Ele não quer, não queira. Senhor, se o Senhor me der uma mansão na praia, eu vou levar os irmãos para descansar lá. Ai, que maravilha, eu espero que Deus te dê. Mas se Ele não quer dar, não insista. Se os caminhos não se abrem para isso, não insista. Não teime, por melhor que seja, por mais bacana, legal que seja o sonho, nós não fomos criados para realizar sonhos que não sejam os de Deus, porque eles começam alegres e terminam em luto. Torre de Babel começou com uma grande festa e terminou numa imensa confusão. Mais vale
estar nas mãos do Senhor. Com certeza, aquelas crianças, como toda criança, no interior de Portugal, no início do século XX, tinham seus sonhos também. Tinham seus sonhos, eles eram irmãos mais novos de uma família de 7 filhos, sabiam de irmãos que tinham se mudado, que tinham casado, que tinham ido para outros lugares, tinham uma vida melhor, e eles sonhavam com isso. Até que a Virgem Maria apareceu e fez a eles um chamado: olha, rezem com rosário, rezem a Deus e se ofereçam pelos pecadores, façam sacrifícios pelos pecadores. Eles poderiam ter perguntado: mas os nossos sonhos? A verdade é que a Virgem Maria sabia que nenhum desses sonhos se realizaria por uma razão simples, embora triste: eles morreriam. Houve uma pandemia em 1919 da gripe espanhola e morreram um com 10 anos e a outra com 8. Então veio a Virgem dar a eles uma razão para viver a pouca vida que eles teriam. A Virgem não veio engavetar os sonhos deles, que provavelmente eles tinham. Não, a Virgem, porque sabia que os sonhos deles não poderiam se realizar, veio dar a eles um motivo para viver ainda que por mais 2 anos, e viveram intensamente. E é assim que se vive feliz, irmãos, é tendo pelo que viver e não atrás do que correr. Se você ama o Senhor, se você conhece os benefícios que o Senhor lhe tem dado, que não são poucos, veja a vida que está em nós, o ar que podemos respirar, a casa de Deus, o caminho da qual nós conhecemos, a palavra de Deus que nós podemos ouvir, o pão de cada dia que Ele nos provê. Vamos nos alegrar no que o Senhor já nos tem dado. O resto Ele se encarregará de dar, porque Ele tem prazer de cuidar do seu povo. Que o Senhor nos ajude e nos faça guardar sempre a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.